Que variação é essa que uma língua pode apresentar? É a chamada variabilidade linguística. Isso acontece de acordo com alguns fatores que possam intervir na utilização dessa língua, tá bom? Vamos ver os fatores então? Os fatores são os seguintes. Já falei que a língua é histórica, então de uma época para outra época ela vai poder variar. Vamos ver as variações que uma língua sofre. A primeira de todas e mais perceptível, talvez, né, na evolução, é a variação histórica. Variabilidade histórica, aquela ao longo do tempo. Termos novos surgindo, termos antigos sendo dispensados, construções novas, construções antigas sendo dispensadas. Variação histórica ao longo do tempo. Além dessa, a gente tem também uma muito perceptível, é a chamada variação regional. Eu não disse que a língua é cultural? Então, de uma localidade para outra, a língua vai ter que expressar as realidades desses lugares. E os seus falantes vão naturalmente apresentar características no falar. É o vocabulário, é a entonação, na verdade, a presença de algumas construções, isso variando de região para região, os sotaques, né, a melodia da frase, tudo isso acontece aí. Regional, o que mais? Além de ser histórico e de regional, eu tenho uma variação que é chamada de social. Por que social? Olha lá como eu estou indo na cola daqueles itens. Social porque ela tem a ver ou com o grau de formalidade que o falante imprime ao uso linguístico dele, ou também de acordo com a sua possibilidade de usar a sua língua, o seu grau de escolarização. Então, aqui nas variações sociais, eu tenho grau de formalidade, né? Ela é definida pelo grupo social, o grupo social a que eu pertenço, e também definida em função de escolarização. Se eu pertenço a um determinado grupo social, eu vou usar um vocabulário X ou Y. Ou se eu de um grupo profissional, eu uso o chamado jargão profissional, né? Aquele falar típico do engenheiro, típico vocabulário e uso linguístico do economista, típico do médico. Não é assim? Confundir língua e linguagem é como confundir cachorro com animal. Todo cachorro é um animal, mas nem todo animal é um cachorro. Para simplificar, língua é a mesma coisa que idioma. Talvez por isso muita gente chame a língua de sinais de linguagem de sinais, porque não acredita que ela seja um idioma de fato. Mas é. Linguagem tem um sentido muito mais amplo. Podemos falar de linguagem musical, artística, cinematográfica e várias outras. Mas nenhuma delas é de fato um idioma e nem serve para uma comunicação clara e direta. Agora, os conceitos de linguagem que nos interessam são dois. Primeiro, a linguagem que o idioma se utiliza, que pode ser oral ou visual. E a linguagem do homem, que é o que permite que aprendamos um idioma e usemos ele para mediar o nosso pensamento. E é a partir daqui que eu me empolgo, lembrando que eu sou um vigotskiano, então me basearei na teoria do Vygotsky a partir daqui. Quando a criança nasce, começa o desenvolvimento do pensamento e da linguagem separadamente. Elas percorrem linhas de desenvolvimento como se fossem duas paralelas. Eu sei que o desenvolvimento começa antes mesmo da criança nascer, mas a gente está falando do Vygotsky, lembra? Mais ou menos por volta dos 3 anos de idade, o pensamento e a linguagem se encontram e um começa a interferir no desenvolvimento do outro. É quando começa a internalização da linguagem. É então que a criança começa a falar muito sozinha. Na verdade, ela está se comunicando do que ela está pensando. É mais ou menos o que a gente faz em silêncio, com aquela vozinha interna, mas a criança precisa fazer isso em voz alta. Por volta dos 6 anos de idade, pensamento e linguagem são uma coisa só. É praticamente impossível separar uma coisa da outra. É quando temos o pensamento complexo. E ele vai se desenvolver até a criança ser capaz de ter os pensamentos mais abstratos. Isso pode demorar ainda mais de 5 anos.
Por isso que é tão importante a gente estimular a linguagem dos nossos pequenos. E por isso também que eu defendo a língua de sinais para o surdo a partir do momento que ele nasce. Qualquer atraso nessa fase tem danos irreversíveis.